Bom dia. Drama no México. Terremoto mata pelo menos 60 pessoas. Furacão Irma tem saldo de 22 mortos no Caribe. O governo americano pede que moradores da Flórida saiam da rota do furacão. Procurador-Geral da República pede a prisão de Joerley Batista e do ex-procurador da República. Senadores do PMDB rebatem acusações de Rodrigo Janot. STF vai decidir suspeição de Janot e validade das provas da JBS. Petrobras anuncia mais um aumento no preço da gasolina. Deus do céu, loterias da Caixa. Quina e Lotomania acumulam. Campeonato Brasileiro da Série A tem 3 jogos neste sábado com direito a clássico regional em São Paulo. Estrela de Neymar volta a brilhar e o PSG aplica mais uma goleada no campeonato francês. Homem executado a tiros no bairro do Alvorada. Estes são os destaques desta edição do Jornal da Manhã que está começando agora. 5:49. Previsão do tempo. Sol com algumas nuvens pela manhã e muito calor durante o dia inteiro. Essa é a previsão do Instituto Climatempo para hoje, segundo o qual a máxima deste sábado será de 35 graus centígrados. Mesmo assim, pode chover até 7 milímetros. A probabilidade é de 80%. No momento, 26 graus com 78% de umidade relativa do ar. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus, inclusive no Aeroclube. As águas do Rio Negro baixaram mais 25 centímetros. Seu nível em relação ao mar está agora em 22,39 metros. Sábado 9 de setembro de 2017. Já se passaram 252 dias do ano e faltam agora 113 para acabar 2017. Dia de São Tomás de Vila Nova. Também é o dia do administrador e o dia do veterinário. Datas e fatos. Resumo da história. Hermes da Fonseca, marechal e presidente da República, morre em 1923. Berlim, início da crise que provocou a divisão da Alemanha em 2 estados hostis em 1948. A Coreia do Norte proclamava a República em 1948. Era baixado o ato institucional número 14 que previa pena de morte e prisão perpétua em casos de guerra revolucionária. Mao Tse-tung, líder da Revolução e fundador da República Popular da China, morria em 1976. João do Pulo, recordista de salto em distância, tinha a perna amputada em 1982. Agora 5:50 em Manaus. O Parque Municipal Ponte dos Bilhares será tomado nas tardes de hoje e amanhã, domingo, por trompas, clarinetes e afins. Isso porque a partir das 17 horas o espaço receberá a primeira edição do Festival Amazonas de Bandas e Fanfarras, realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS. O objetivo do festival, de acordo com a organização, é resgatar a tradição das bandas e fanfarras na cidade, criando um espaço para que possam evoluir como expressão cultural envolvendo adolescentes, jovens e crianças. A Praça Antônio Plácido de Souza, Rua Inocêncio de Araújo, Educando, Zona Sul, está recebendo os detalhes finais da reforma que já passou por uma nova pintura em uma área de 1.300 metros quadrados, incluindo piso e pinturas dos bancos, além de 2 rampas para cadeirante e recuperação do piso em ladrilho hidráulico. O trabalho é executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINF. A obra na praça incluiu a implantação do novo espaço infantil com gangorra e balanço triplo, carrossel de 6 lugares e escorregador de madeira com estrutura de ferro. Estão abertas as inscrições para a palestra Plantas Medicinais com o técnico agrícola Moacir Biondo, pesquisador autodidata em plantas da Amazônia, que acontecerá no dia 18 deste mês de setembro, às 8 horas, no Parque Municipal, Senador Arthur Virgílio Filho, no Japim, Zona Sul. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone 3236-6557, das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas. A 7ª edição do Festival Amazonas de Dança vai reunir espetáculos e uma programação acadêmica em Manaus. O evento será realizado no Teatro Amazonas Largo São Sebastião e Ideal Clube. O espaço ou esses espaços ficam no centro. A programação que teve início ontem prossegue até amanhã, domingo. A entrada é gratuita. De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura, SEC, a mostra principal será de 8 a 10 de setembro, sempre às 20 horas, no Teatro Amazonas. A mostra paralela será nos dias 9 e 10 de setembro, a partir de 17h30 no Lago São Sebastião. E na próxima segunda-feira, dia 11, terá início o remanejamento do programa Bolsa Idiomas para os 6.455 candidatos que ficaram na condição de reserva e terão uma nova chance. Essa etapa, que se estende até
Esta quinta-feira, dia 14, é destinada apenas aos candidatos que tiveram perfil socioeconômico aprovado, mas não integraram a lista da primeira chamada, divulgada em 24 de agosto, por falta de vagas das instituições ou horários escolhidos. Agora, eles podem redefinir essas opções e conquistar uma das bolsas remanescentes. No portal esp.manaus.am.gov.br, o estudante pode conferir a situação do cadastro e assim saber se pode tentar o remanejamento, que também é feito de forma eletrônica. A entrega de documentação para os contemplados nessa fase será nos dias 18 e 19 deste mês de setembro. Agora 5h54 em Manaus. Por causa do avanço da criminalidade em Iranduba, a Igreja Católica faz campanha pela paz e segurança no município. A reportagem é de J. Rai. Com o tema Unidos por uma Esperança e o lema A Minha Paz Eu Vos Dou, a paróquia de São João Batista iniciou um movimento que deve durar mais de um ano. A campanha pela paz e segurança em Iranduba vai buscar as parcerias de outras igrejas cristãs, escolas, entidades de classe e outros segmentos da sociedade civil. De acordo com o padre Alcimar Araújo, a ideia é envolver pouco a pouco a comunidade nesse projeto, que sugere inicialmente a colocação de uma cruz ou de um pano de cor branca em frente de cada residência como forma de adesão à campanha. E a partir de agora nós vamos partir para ampliar o número de apoiadores e assim a gente criar outras atividades, construindo juntos aquilo que nós podemos fazer, seja por entidades, por igrejas, seja em conjunto. Ainda segundo o padre Alcimar Araújo, a campanha pela paz e segurança em Iranduba também pretende dar peso político ao município na hora de reivindicar às autoridades do estado as providências para o setor. Para que a gente possa, ao pedir do estado providências desse município, não seja apenas uma missão militarizada que amaina um pouquinho a questão da violência, depois tudo volta ao normal. Nós queremos algo mais concreto, algo mais duradouro, algo mais seguro para o nosso povo. Não é possível que a gente deixe o município de Iranduba se transformar naquilo que se chama favela do Rio. O líder religioso também chamou a atenção para o papel que cada pessoa tem na promoção da paz na comunidade. O primeiro objetivo dessa campanha é que nós sejamos produtores de paz, sejamos pacificadores, construtores de paz, no próprio coração, nas relações e também para a sociedade. A campanha da Igreja Católica surgiu em decorrência do aumento da criminalidade em Iranduba, que avança inclusive para dentro das escolas. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 5h56 em Manaus. A Previdência do Estado do Amazonas, gerida pela Fundação Amazon Prev, obteve o reconhecimento de seu elevado nível de qualidade nos serviços prestados ao segurado do Estado do Amazonas, por ter sido considerada a 6ª melhor instituição de previdência do país em boas práticas de gestão previdenciária. O reconhecimento foi anunciado pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios, que realiza anualmente o Prêmio Nacional Boas Práticas de Gestão, cujas avaliações completam ou contemplam ações baseadas nos princípios de transparência, equidade, ética, responsabilidade corporativa e social, assim como a validade do certificado de regularidade previdenciária. A cerimônia de entrega da premiação acontecerá no próximo dia 19 deste mês de setembro, durante o 17º Encontro e Congresso Nacional da Previdência da ANEPREM em Curitiba, no estado do Paraná. Na contagem regressiva para os Jogos Escolares da Juventude, categoria infantil, os estudantes atletas do interior começam a chegar na Vila Olímpica de Manaus para embarcar na próxima terça-feira, dia 12, para Curitiba, no Paraná, onde acontece o evento nacional. Ao todo, o Amazonas conta com uma delegação de 180 pessoas, entre competidores e dirigentes, e uma das modalidades que promete trazer bons resultados é o atletismo. Para ir à competição, os participantes recebem apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado da Juventude e Esporte Lazer Sergel e Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, SEDUC. A etapa dos Jogos Infantis para atletas de 12 a 14 anos será realizada entre os dias 12 e 21 de setembro. Porém, antes mesmo de começar, a competição já está batendo recordes importantes.
6h12 em Manaus, o Jornal da Manhã vai até Manacapuru, onde fala Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. Moradores da Rua Bela Vista, localizada no bairro da Correnteza, aqui em Manacapuru, estão reclamando muito da sujeira e poeira provocada por uma loja de material de construção. Segundo os moradores, o proprietário da loja ocupa parte da calçada, utilizando como depósito para materiais como tijolo, pedra, areia, seixo, etc. Durante o embarque e desembarque desses materiais, que acontece todos os dias, caçambas e caminhões que fazem o transporte deixam a rua toda imunda, com restos de materiais que se espalham pela rua. Isso sem falar do poeiral que fica quando os carros passam. Uma moradora disse à nossa reportagem que seus móveis já perderam a cor de tanta poeira. E não adianta muito limpar, pois todo momento os carros passam levantando poeira e jogando para dentro das casas. A Prefeitura de Manacapuru criou o programa Calçada Livre, que retira todo e qualquer material de lojas que costumam tomar as calçadas para expor seus produtos. Esse programa foi criado para impedir que os pedestres andem no meio da rua dividindo espaço com os veículos. No centro da cidade deu certo. Agora esperamos que o secretário de obras da Prefeitura faça uma visitinha na Rua Bela Vista e tome a mesma providência. Pois além da sujeira, o proprietário da loja está tirando o direito das pessoas caminharem livres pelas calçadas. Vamos esperar que a Prefeitura se manifeste. Bem, Eduardo, não podemos deixar de agradecer sempre os ouvintes deste grande noticioso. Dentre eles está o senhor Dandão, morador do bairro da Glória, em Manaus, que faz parte dos milhões de seguidores da Rádio Difusora e que ouve o Jornal da Manhã todos os dias. Um abraço a ele e toda a sua família. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. Obrigado, Zegdeg. São agora 6h04 em Manaus. Estônios Machado, um dos nomes históricos do PDT no Amazonas, será homenageado pelos movimentos de luta do partido na próxima terça-feira, dia 12 às 18 horas, na sede do partido localizada na Morada do Sol, zona centro-sul de Manaus. Além do aval dos movimentos, o ato conta com o apoio da Fundação Leonel Brizola Amparo Pascalini. Os filiados do Partido Popular Socialista, PPS, elegeram nesta semana Manuel Almeida para presidir o Diretório Municipal da capital amazonense pelos próximos 4 anos. A eleição foi realizada na sede do partido, localizada no bairro Parque 10, durante o Congresso Municipal, que teve a participação de novos membros partidários. Manuel é filósofo e acadêmico do curso de Direito. Ele foi líder estudantil, coordena o grupo de jovens do PPS a nível nacional e atuou como gestor público, respondendo pelos postos do Sistema Público de Emprego, o Cine, aqui em Manaus. 6h05. O Amazonas possui 1.040.989 alunos matriculados na rede pública de ensino estadual e municipal em 2017. Esse dado integra os resultados preliminares do Centro Escolar da Educação Básica de 2017, que foi divulgado pelo Ministério da Educação nesta sexta-feira. A Secretaria Municipal de Saúde abre inscrições na próxima segunda-feira do processo seletivo simplificado, o PSS, para a contratação de médicos veterinários, enfermeiros e técnico de enfermagem. Não será cobrada taxa de inscrição e só será possível se inscrever por uma das funções constantes no edital. Para uma das funções constantes no edital, segundo a informação. O edital com todas as informações estará disponível para consulta no Diário Oficial do Município já a partir desta quinta-feira, ou seja, já está à disposição. São 223 vagas, sendo 3 para médicos veterinários, 20 para o cargo de enfermeiros, das quais uma para portadores de necessidades especiais e 200 para técnico de enfermagem, sendo 100 para PNEs. O contrato terá duração de 1 ano. Para todos os casos, a carga horária é de 40 horas semanais. Os salários para médicos veterinários e enfermeiros nível superior são de R$6.370,16 e para técnico de enfermagem nível médio R$2.112,38. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet na página da Censa, acessando o endereço eletrônico censa.manaus.am.gov.br a partir de 0 hora do dia 11 de setembro de 2017 até 23h59 do dia 15 de setembro de 2017. 6h06 em Manaus.
O Sistema de Segurança Pública do Amazonas realiza de forma inédita e simultânea desde a última quinta-feira 3 grandes operações de segurança no estado. As operações acontecem em Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Manaus e mobilizam cerca de 3.000 servidores de pelo menos 30 órgãos. Cerca de 100.000 pessoas são aguardadas para participar dos eventos até amanhã, domingo. As ações são coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada e conta com a integração de efetivos de forças federais, estaduais e municipais. Todas as ações são monitoradas pelo Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, que acompanha as 3 operações integradas em tempo real por meio de 536 câmeras instaladas em locais estratégicos dos municípios, nas entradas e saídas das cidades onde acontecem os eventos. O governo do estado vai pagar a primeira e adiantar a segunda parcela do abono salarial do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, para o próximo dia 20 de setembro. Além do adiantamento, o governo também destacou que o estado vai realizar o pagamento de mais 30% do 13º salário dos servidores públicos nos dias 14 e 15 deste mês. Os servidores da educação terão no próximo dia 20 o pagamento de 2 parcelas de uma só vez, bem como o salário final do mês garantido para todos os servidores estaduais, que também devem receber mais 30% do 13º salário da próxima semana. O nosso estado é o primeiro da federação que adianta 60% do 13º salário e foi o que mais cresceu com relação à sua arrecadação de ICMS em agosto, com 30,66%, destacou o governador Davi Almeida. O pagamento será feito de acordo com a carga horária, que pode ser de 20, 40 e 60 horas. Os profissionais que atuam com carga horária de 20 horas devem receber aproximadamente R$6.000 e os que trabalham com 40 e 60 horas devem receber, respectivamente, 12 e 18 mil reais. A produção industrial do estado do Amazonas mostrou retração de 3,1% em julho de 2017, frente a um mês imediatamente anterior, após recuar em maio, menos 0,5%, e avançar em junho, 1,4%. Com isso, ainda na série conjunto sazonal, o índice de média móvel trimestral assinalou recuo de 0,7% no trimestre encerrado em julho, frente ao patamar do mês anterior, intensificando assim o ritmo de queda, menos 0,2% registrado em junho último. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Na comparação com o igual mês do ano anterior, o setor industrial do Amazonas mostrou queda de menos 0,9% no índice mensal de julho de 2017, após apontar 3 meses de resultados positivos consecutivos. Nesse período, metade das 10 atividades pesquisadas assinalando queda na produção. O setor de coque e produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, menos 3,8%, exerceu a contribuição negativa mais relevante sobre o total da indústria, pressionado sobretudo pela menor produção do óleo diesel, gasolina automotiva e óleos combustíveis. Por outro lado, o principal impacto positivo veio do setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, 18,1%, impulsionado em grande medida pela maior produção de televisores. O índice acumulado de janeiro a julho de 2017 assinalou expansão de 1,3%, crescimento menos intenso do que o observado no primeiro semestre do ano, de 1,7%, ambas as comparações contra iguais períodos do ano anterior. Agora 6h10 em Manaus, vamos até Irunepé com o Hélio Ramos. Bom dia, Eduardo, bom dia, Somera, amigo da Difusora. Pois é, Eduardo, mas hoje a informação vem do município de Carabari, que também na região do sudoeste do estado. O prefeito de Carabari, aqui no Vale do Juruá, sudoeste do Amazonas, fez uma intervenção no Hospital Regional da Suzano, no município. Segundo ele, Eduardo, para que a unidade hospitalar volte a funcionar como deveria. O prefeito Bruno Litais Ramalho, com os recursos próprios da prefeitura, no caso local, botou 2 ambulâncias para funcionar, contratou 7 médicos, 3 deles cirurgiões, e agora iniciou a reforma do prédio. Começou pela parte interna, salas, corredores, leitos, móveis, ar-condicionado, bebedouros, etc. Sendo refeito e trocado também o rembuco das paredes, o forro de PVC, portas, janelas, etc., a parte elétrica e também hidráulica são os banheiros propriamente ditos da unidade. Camas, colchões, também sendo trocados lençóis, etc., e outros locais sendo apenas reformados, móveis e trocados.
10 leitos do hospital, Eduardo, já foram entregues, já estão concluídos. Não é nenhum exagero dizer que o Hospital Regional do município de Carauari estava até então numa situação precária. Traga a última informação: o município de Irunepé, cidade polo da região, completou ontem 122 anos de existência. Assim, é uma das cidades mais antigas do estado do Amazonas e também a mais velha aqui da região do Alto Juruá. Difusora parabeniza em nome da maior audiência do estado do Amazonas, o Jornal da Manhã, 122 anos do município de Irunepé. Volta a Manaus, Hélio Ramos, ao vivo, Jornal da Manhã, direto do sudoeste do estado, Difusora. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Hélio Ramos, obrigado pelas informações e parabéns aí ao município de Irunepé pelo aniversário de fundação. O governador Davi Almeida acompanhou ontem o andamento de diversas obras que estão sendo executadas pelo governo do estado. Os primeiros locais a serem vistoriados foram os canteiros de obras do Anel Viário Sul, no bairro Tarumã, e da Avenida das Torres, nos trechos 2 e 3, na zona norte de Manaus. Em seguida, o governador visitou as obras de reforma e modernização do Parque Aquático da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste. A Avenida das Flores, de acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, já está com 70% das obras concluídas. Além da Avenida das Flores, as obras do Anel Sul, no Tarumã, e da ampliação da rodovia M070 Manaus-Manacapuru também tiveram significativo avanço e caminham para as etapas finais. A Avenida das Torres abrange os bairros Coroado, Aleixo e Cidade Nova 1. Juntas, a Avenida das Flores e das Torres terão 2 mãos de fluxo com um canteiro central e 3 faixas para circulação de veículos em cada lado, sendo uma delas em cada via reservada para o corredor exclusivo de ônibus. Ao longo de toda a via serão construídas baias para as paradas de ônibus padronizadas. As obras do Anel Viário Sul, trecho compreendido entre a Avenida Torquato Tapajós até a Ponte do Tarumã, na zona oeste de Manaus, foram retomadas pelo governo do Amazonas e em breve serão entregues. A obra, que estava paralisada desde março de 2016 devido à ausência de repasse de recursos do governo federal, reiniciou no mês de agosto deste ano com o aporte do governo do estado para a execução dos serviços de drenagem, terraplenagem e revestimento asfáltico nos trechos em construção. A via será estratégica para o transporte de insumos e produtos entre o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e as fábricas do Polo Industrial de Manaus. Segundo o titular da CEINFRA, Américo Goreiabe, foi necessário o Estado assumir com os recursos para viabilizar as obras. Os recursos federais até hoje não vieram para que possamos tocar a obra e, para que esse serviço de terraplenagem não fosse perdido, o governo do estado está aportando dinheiro do próprio tesouro para que possamos deixar esses serviços prontos até a entrada do Tarumã, explicou o ilustre secretário. Os anéis viários leste e sul vão proporcionar a criação de um corredor direto entre o Distrito Industrial e o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Quando prontos, eles permitirão retirar do perímetro da cidade o tráfego de carretas e de caminhões de carga procedentes do Distrito Industrial. Polícia. Um carro modelo Palio pegou fogo na manhã desta sexta-feira nas proximidades da Avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus. O corpo de bombeiros foi acionado para o local e não houve feridos. De acordo com a assessoria de comunicação da corporação, a equipe foi acionada por volta das 11h50. Foram usados cerca de 600 litros de água para a extinção das chamas. 2 homens, um deles armado com arma de fogo, invadiram uma loja de autopeças na manhã desta sexta-feira e roubaram R$300 o caixa do estabelecimento localizado na Avenida Carvalho Leal, no bairro de Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Os funcionários foram abordados, mas nenhum deles foi ferido fisicamente. O assalto aconteceu por volta das 11h30 e um dos assaltantes estava com uma arma de fogo presa no cós da calça. Com a mão na cintura mostrando a arma, um dos criminosos se aproximou da funcionária da loja de autopeças que estava operando o caixa e falou: passa o grosso pra cá. E indicando que ela deveria passar o dinheiro do caixa. A funcionária retirou o dinheiro que estava no caixa e repassou a quantia de R$300 para os bandidos. Os assaltantes roubaram também um celular de um dos clientes da loja que estava no momento em que ocorreu o crime. Em seguida, a dupla criminosa saiu do local. 6h19 em Manaus. Um professor da rede municipal de ensino de Jutaí, de 35 anos, foi preso com fotografias pornográficas mostrando
Ele abusando sexualmente da enteada de 5 anos, segundo informou o delegado Genilson Arruda, do 56º Distrito Integrado de Polícia, lá de Jutaí. O nome dos envolvidos na ocorrência foram ocultados para proteger a vítima. Segundo o delegado, a mãe da menina e companheira do professor desconfiava já há meses do homem. Ao ser preso, segundo o delegado, o professor admitiu que abusou da enteada no início deste ano e que tentou abusar mais uma vez, mas não conseguiu porque a mãe acordou no momento da tentativa do crime. Após o abuso, a menina se recusou a morar com o padrasto e passou a morar com uma avó na comunidade São João do Acural, também em Jutaí. Um homem de 52 anos foi preso em flagrante por estupro a um adolescente de 14 anos na manhã desta sexta-feira no bairro Chapada. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava na casa da vítima consertando o ar-condicionado quando tentou passar a mão no jovem. O caso ocorreu por volta das 11h30 desta sexta-feira. De acordo com informações da polícia, o homem teria ido até a casa para fazer um reparo no ar-condicionado. Na ocasião, pediu ao adolescente que trancasse a porta do quarto. Logo depois, o homem tentou pegar nas partes íntimas do jovem, que o empurrou. A polícia informou que o adolescente conseguiu destrancar a porta e correu para ligar para o pai, que acionou a polícia. Um homem de 47 anos morreu a tiros na noite desta sexta-feira no bairro do Alvorada 1, na zona centro-oeste de Manaus. O crime ocorreu por volta das 20 horas na rua 12 do bairro. A equipe de investigação da delegacia especializada em homicídios e sequestros informou que 2 homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima, que estava na calçada. Um deles desceu da moto e efetuou pelo menos 3 tiros contra o homem, que morreu no local. A polícia disse que a vítima trabalhava em um hospital. A motivação do crime ainda é desconhecida. Familiares não quiseram falar com a imprensa. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso será investigado pela delegacia especializada. Loteria. Aqui na concurso 4.476 acumulou estimativa de prêmio, de acordo com a Caixa Econômica, para o concurso de hoje, 2.200.000 reais. A quadra teve 84 apostas ganhadoras, prêmio individual R$4.753,39. O terno teve 6.766 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$88,55. O book teve 158.958 apostas ganhadoras, prêmio R$2,07. Atenção para as dezenas do concurso de número 4.476 da quina. Anote: 12, 13, 16, 44, 79. Vamos repetir as dezenas do concurso 4.476 da quina, que acumulou na faixa principal: 12, 13, 16, 44, 79. O assunto agora é lotomania, em seu concurso de número 1.795. 20 acertos, também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, R$2.100.000 reais. Com 19 acertos, 17 apostas ganhadoras, prêmio R$12.679,98. 18 acertos, foram 196 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$981,95. 17 acertos, 1.510 apostas ganhadoras, prêmio R$89,22. 16 acertos, foram 7.446 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$18,09. 15 acertos, 28.160 apostas ganhadoras, prêmio R$4,78. O azarão não deu sorte, 0 acerto, não houve acertador. Atenção para as dezenas do concurso 1.795 da Lotomania. Anote: 09, 11, 15, 22, 24, 31, 36, 38, 42, 46, 47, 54, 58, 72, 81, 83, 89, 92 97 e 00. Vamos repetir para você:
as dezenas do concurso 1795 para você conferir. Concurso 1795 da Lotomania. 09 11 15 22 24 31 36 38 42 46 47 54 58 72 81 83 89 92 97 e 00. E o concurso 1966 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$2,5 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece às 20 horas de hoje, no horário de Brasília, no município de Salto, em São Paulo. Segundo a Caixa Econômica Federal, o ganhador terá rendimento mensal de R$13 mil se investir o prêmio na poupança, ou poderá comprar 8 apartamentos de R$300 mil cada um. Agora 6 horas e 26 minutos em Manaus. Esportes. Enquanto segue a indefinição sobre qual motor usará ano que vem, a McLaren já começa a estudar suas possibilidades para 2021, quando a Fórmula 1 terá uma grande mudança no regulamento dos motores. Para 2018, o time tenta romper com a Honda e usar os Renault em anúncio que é iminente, uma vez que já não há muito tempo para adaptar o projeto de um carro que já começou a ser feito. Paralelamente, a McLaren estuda a possibilidade de fabricar seu próprio motor a partir de 2021. O Fast Clube movimenta ou novamente mostrou que se tornou a principal equipe de base do Amazonas. Na noite desta sexta-feira, o rolo compressor ergueu novamente o troféu de campeão dentro da Arena da Amazônia, mesmo ao ser derrotado por 2-1 para o Rio Negro. No primeiro jogo, o tricolor venceu por 2-1 e teve a vantagem do empate a favor e ficou com o título por ser a melhor ter feito a melhor campanha. O público de 1.500 torcedores acompanhou do início ao fim os gols marcados por Juninho, ainda no primeiro tempo para o Fast, e de Gustavo na etapa complementar para o Galo. Os jogos de ontem pela Série B. Boa Esporte Clube 1, Figueirense 0. Paysandu 0, América Mineiro 1. No futebol internacional tivemos estes resultados: no Campeonato Alemão, Hamburgo 0, Leipzig 2. No Campeonato Francês, Lille 0 e Bordeaux 0. Metz 1, PSG 5. No Campeonato Espanhol, Leganés 1, Getafe 2. Os jogos deste sábado no Brasileirão, às 15 horas, no horário de Brasília, Atlético Mineiro e Palmeiras. Às 17 horas, Vasco e Grêmio. 18, São Paulo e Ponte Preta. A Série B tem estes jogos. Às 15h30, jogam Criciúma e Luverdense. Juventude Internacional. Londrina e Ceará. Às 18 horas, CRB e Oeste. E ABC e Santa Cruz. A Série C. Às 18h30, jogam Tupi e Bragantino. Botafogo de São Paulo e Ipiranga do Rio Grande do Sul. Joinville e Mojimirim. Macaé e Tombense. São Bento e Volta Redonda. Às 18 horas 30 minutos, Fortaleza e Motoclube. Asa e Confiança. Salgueiro e Clube do Remo. Cuiabá e CSA. Sampaio Correia e Botafogo da Paraíba. O Mbappé estreou com tudo no PSG, que segue imbatível no Campeonato Francês. No primeiro jogo do atacante recém-contratado, o time de Neymar goleou o Messi no estádio Saint-Simon-Rien por 5-1 e manteve o 100% de aproveitamento após a partida da quinta rodada da competição disputada nesta sexta-feira. Cavani abriu o placar, mas Rivière empatou ainda na etapa inaugural. No segundo tempo, no entanto, Assou Ekoto foi expulso pelos donos da casa e a porteira foi aberta para o time da capital. Mbappé fez o segundo, Neymar o terceiro, Cavani o quarto e Lucas fechou a goleada. O jogo marcou, inclusive, a estreia de Lucas na temporada após problemas físicos manterem o ex-São Paulino fora de campo nas primeiras rodadas. Ele saiu do banco para substituir Cavani na etapa complementar. Últimas notícias. O dólar continuou sua tendência de baixa nesta tarde de sexta-feira e fechou a R$3,091,31, menor nível desde 21 de março, que foi de R$3,062, em dia de baixo volume de negócios, o que contribuiu para uma queda mais pronunciada. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em queda de 0,45% no pregão desta sexta-feira, aos 73.078 pontos. O indicador
no entanto, registrou alta de 1,61% na semana. Segundo a Reuters, as recentes altas e a proximidade com as máximas históricas limitaram o avanço do indicador. Muitos investidores aproveitaram a alta para vender as ações e concretizar seus lucros. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta sexta-feira que a economia brasileira deve iniciar 2018 crescendo 3% e que é possível esperar um crescimento ainda maior para 2019. Vamos entrar 2018 com a economia crescendo a um ritmo em torno de 3% e poderemos crescer mais ainda em 2019, escreveu o ministro no Twitter. A previsão do ministro é maior do que a que está no orçamento de 2018, que estima um crescimento de 2% para o PIB. Os mercados acionários americanos fecharam sem direção única nesta sexta-feira, influenciados pela aproximação do furacão Irma dos Estados Unidos e pela crescente tensão entre Washington e Pyongyang. O índice Dow Jones fechou em alta de 0,06% aos 21.797,79 pontos. O Standard Poor's 500 recuou 0,15% aos 2.461,43 pontos e o Nasdaq teve baixa de 0,59% aos 6.360,19 pontos. A Petrobras elevará o preço da gasolina nas refinarias em 2,6% e o diesel em 1,5% a partir de hoje. A nova política de revisão dos preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho. A equipe econômica começa a rever os dados de crescimento do Produto Interno Bruto PIB para 2018 e 2019. O Ministério da Fazenda já conta que a economia brasileira poderá entrar em 2019 com um crescimento de 3,5% no primeiro ano do sucessor do presidente Michel Temer, segundo informou um integrante da equipe econômica. Até então, a previsão era de uma expansão de 2,5% da economia em 2019. Em 4 anos de crise econômica, o mercado automobilístico brasileiro encolheu 45% de 3,76 milhões de veículos em 2013 para 2,05 milhões no ano passado. A Volkswagen, que por 41 anos foi líder de vendas no país, teve retração de 66% de 673,4 mil unidades para 228,4 mil unidades, queda superior à da maioria das concorrentes. 6:34 em Manaus. O governo cogita aumentar o volume de importação de energia de países vizinhos como Argentina e Uruguai. O motivo é a previsão de chuvas para os próximos meses na região centro-oeste, que deve ficar abaixo da média histórica. O Ministério de Minas e Energia reitera que o abastecimento está garantido, ainda que seja necessário acionar usinas que gerem energia mais cara. O governo do estado deve fechar o ano de 2017 com recorde no resgate da dívida ativa, considerado o maior dos últimos 5 anos. A informação é do Procurador-Geral do Estado, Tadeu de Souza. Ele disse que de janeiro a dezembro deste ano, o Estado tem a previsão de receber em sua conta única o valor superior a 123 milhões de reais, oriundo de processos envolvendo débitos fiscais. A chefe da Procuradoria de Execuções Fiscais, a PGE, Kalina Cohen, explicou que do montante previsto para resgate da dívida ativa, 51 milhões já estão disponíveis na conta única do Estado. 6:35 em Manaus. A demora na conclusão da nova metodologia de avaliação das finanças estaduais pelo Tesouro Nacional paralisou a contratação de novos financiamentos pelos estados. Sem recursos próprios para investimentos em obras como rodovias e saneamento, as administrações esperam a entrada em vigor das novas notas de crédito em discussão desde o fim do ano passado para acessar empréstimos com garantia da União, que tem taxas mais baratas. O presidente Michel Temer encaminhou ao Senado Federal o nome de Alexandre Cordeiro para a função de superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, por 2 anos, anulando a indicação de Amanda Ataíde para o cargo no fim de agosto, segundo o despacho no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional o texto de projeto de lei que altera a Lei 13.249, que institui o Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 2019. A mensagem de envio do projeto está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, que não traz, no entanto, a íntegra do projeto.
Na última semana de mandato à frente da Procuradoria-Geral da República, PGR, em que pretende apresentar nova denúncia contra o presidente da República, o procurador-geral Rodrigo Janot estará sob julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, diante de um pedido de suspeição que a defesa de Michel Temer apresentou. O mandato de Janot encerra-se no dia 17. Agora 6h36 em Manaus. O ex-procurador da República, Marcelo Miller, passou cerca de 10 horas prestando depoimento na Procuradoria Regional da República da 2ª Região, órgão do Ministério Público Federal no Rio. Miller chegou às 15h10 de ontem e só deixou o local na madrugada deste sábado por volta de 1h. O ex-procurador não falou com a imprensa, mas seu advogado André Parikmanes disse que as denúncias contra seu cliente são infâmias. Ele foi intimado a depor em procedimento interno da PGR, a Procuradoria-Geral da República, que decidirá pela revisão ou não do acordo de delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Há suspeitas sobre a atuação do ex-procurador no caso. Miller deixou a Procuradoria em 5 de abril e passou em seguida ao escritório que auxiliou os irmãos Batista a assinar acordo de delação premiada com a Procuradoria. Em novo áudio revelado no início da semana passada, Joesley dá a entender que teria omitido informações em seu acordo inicial, bem como afirma que Miller teria auxiliado no processo quando ele ainda estava na Procuradoria, numa espécie de jogo duplo. Companhias aéreas brasileiras cancelaram voos aos Estados Unidos por causa do furacão Irma, que deve chegar à Flórida na noite deste sábado 9. A Latam cancelou 26 voos entre esta sexta-feira 8 e segunda 11. São 19 entre Brasil e Miami, 7 com destino ou origem em Orlando. A Azul teve 12 voos cancelados entre Brasil e os terminais de Fort Lauderdale e Orlando até domingo. 10 deles partiram do aeroporto de Viracopos, em Campinas, ou chegariam até ele, e os outros 2 ligariam Orlando a Recife. A Gol informou que está com todos os voos normalizados. Como a companhia atende principalmente a República Dominicana, no Caribe, as viagens só foram alteradas nos dias 6 e 7. No Caribe, o furacão Irma chegou na manhã desta sexta-feira e deixou pelo menos 22 pessoas mortas. 6h38 em Manaus. O doleiro Lúcio Funaro teria afirmado em sua delação que o presidente Michel Temer sempre soube de todos os esquemas tocados pelo ex-deputado Eduardo Cunha. Temer participava do esquema de arrecadações de valores ilícitos dentro do PMDB. Cunha narrava as tratativas e a divisão de propina com Temer, acusa Funaro. As informações são da revista Veja. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal denúncia contra a cúpula do PMDB do Senado pelo crime de organização criminosa no âmbito da Operação Lava Jato. Janot acusa os senadores PMDBistas Edson Lobão, do Maranhão, Jader Barbalho, do Pará, Renan Calheiros, de Alagoas, Homero Jucá, de Roraima e Valdir Raupe, de Rondônia, além do ex-senador José Sarney, do Maranhão, e do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, de receberem 864 milhões de reais em propinas e gerarem prejuízos da ordem de 5,5 bilhões de reais à Petrobras e de 133 milhões de reais à subsidiária da estatal. Além das condenações dos denunciados, cujas penas podem variar de 3 a 8 anos de prisão, Janot pede ao STF a perda dos mandatos dos senadores e que os acusados paguem 200 milhões de reais, sendo 100 milhões de reais a título de ressarcimento aos cofres públicos e os outros 100 milhões de reais como indenização por danos morais. 6h40 em Manaus. Os senadores do PMDB, denunciados pela Procuradoria-Geral da República nesta sexta-feira, negaram as irregularidades. Por meio de nota, o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse que a denúncia é uma tentativa de encobrir os malfeitos do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e abafar a polêmica envolvendo a delação dos executivos do Grupo JIF. O senador Homero Jucá, do PMDB de Roraima, disse acreditar na seriedade do Supremo Tribunal Federal ao analisar as denúncias apresentadas pela PGR. Já o senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia, disse em comunicado que a acusação é injusta e que irá demonstrar a sua inocência. Ele negou ter indicado dirigentes para diretorias da Petrobras e Transpetro. O advogado do senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, Antônio Carlos de Almeida, disse que Janot demonstrou que a questão dele é contra
políticos e partidos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse ontem que está disposto a se tornar um ditador para combater a inflação, garantir a manutenção dos preços à população e chegar à paz econômica no país. A informação é da agência F. Chova, troveje ou relampeje, nós vamos obter a paz econômica, a prosperidade e a estabilidade dos preços. Quero fazer isso de um jeito bom, mas se tiver que ser de ruim, me tornando um ditador para garantir os preços ao povo, eu vou fazê-lo, afirmou o presidente em um discurso na Rede Nacional de Rádio e Televisão. Maduro indicou que o combate à inflação do país deve ser um objetivo nacional que deve unir produtores e distribuidores. No discurso, Maduro disse desejar que o processo para chegar à prosperidade econômica seja como uma corrente de água que vai se limpando. Para o presidente, é preciso expulsar as águas do caos e da especulação dos preços, porque a Venezuela precisa de estabilidade, de um modelo ganha-ganha, em que sintoma entre as partes sejam vantagens para ambos. A Venezuela enfrenta há 3 anos uma escassez de produtos alimentícios que fez com que diversos itens fossem vendidos no mercado informal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para prender o empresário e dono do Grupo JF, Joesley Batista. O pedido ainda precisa ser analisado pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na Corte. Segundo apurou, Janot também pediu a prisão do diretor da JF, Ricardo Saúde, e do ex-procurador Marcelo Miller. Em conversa entregue pela própria defesa da JBS, Saúde e Joesley conversam sobre a suposta interferência de Miller para ajudar nas tratativas de delação premiada. O ex-procurador ainda fazia parte do Ministério Público quando começou a conversar com os executivos no final de fevereiro. Ele foi exonerado da instituição apenas em abril. Na segunda-feira, Janot abriu um procedimento de revisão do acordo de delação dos empresários. Ele vai pedir a revogação do benefício de imunidade penal concedido aos delatores. A prisão preventiva já vinha sendo analisada por Janot nos últimos dias. No caso de Miller, há auxiliares de Janot que avaliam que ele atuou junto à JBS com o uso de informações privilegiadas que possui por ter integrado a equipe de Janot e por ter incorrido no crime de obstrução de justiça e exploração de prestígio. O doleiro e delator Lúcio Bolonha Funaro, em seu acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público Federal, MPF, afirmou aos procuradores que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, e o presidente Michel Temer, do PMDB, confabulavam diariamente pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A informação foi publicada no site da revista Veja ontem. De acordo com o delator, na véspera da votação de aceitação do processo na Câmara, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, enviou mensagem a Funaro questionando se ainda havia recursos disponíveis para a compra de votos necessários para a abertura do processo na casa. O doleiro conta que viabilizou o dinheiro. O processo de abertura foi autorizado na Câmara por 367 votos favoráveis e 137 contrários no dia 17 de abril de 2016. Houve 7 abstenções e somente 2 ausentes dentre os 513 deputados. A sessão durou 9 horas e 47 minutos. O Supremo Tribunal Federal vai julgar na próxima quarta-feira, dia 13, o pedido de suspeição contra o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentado pela defesa do presidente Michel Temer, que também pede a suspensão prévia de uma eventual segunda denúncia contra o presidente. Na mesma sessão, os ministros deverão discutir em uma questão de ordem a validade das provas obtidas no acordo de colaboração da JF, que passou a ser questionada pela defesa de Temer após a publicação da polêmica gravação, em que os delatores do grupo JF, Joesley Batista e Ricardo Saúde, falam sobre temas delicados que haviam omitido no acordo de colaboração premiada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou ontem que a oligarquia brasileira saqueou dinheiro público do Estado. Em evento na capital dos Estados Unidos, Barroso também disse que a corrupção tornou-se um meio de vida. É difícil combater o pacto oligárquico entre políticos, empresários e burocratas, disse em palestra no Brasil Institute Wilson Center em Washington. 6 horas e 45 minutos em Manaus, e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, confirmou o pedido no Supremo Tribunal Federal por meio de ação cautelar das prisões do empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS, de Ricardo Saúde, executivo da empresa, e do ex-procurador da República, Marcelo Miller. O pedido está sob sigilo.
nem a Procuradoria-Geral da República, a PGR, nem o Supremo confirmam que foi enviado. A decisão sobre o pedido será tomada pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF. Se Fachin autorizar as prisões, o acordo de delação premiada firmado entre a JBS e a Procuradoria-Geral da República deve ser rescindido. O termo de delação prevê que o acordo perderá efeito se, por exemplo, o colaborador mentiu ou omitiu, se sonegou ou destruiu provas. Sobre a validade das provas apresentadas, mesmo se os termos da delação forem suspensos, continuarão valendo provas, depoimentos e documentos. Esse é o entendimento de pelo menos 3 ministros do Supremo. A rescisão do acordo não anula as provas. O ex-ministro Gedel Vieira Lima concluiu seu depoimento na Superintendência da Polícia Federal em Brasília na noite desta sexta-feira e, após fazer exame de corpo de delito, foi levado para o complexo penitenciário da Papuda, na capital federal. Gedel foi preso preventivamente ontem de manhã na casa em que mora e onde cumpria prisão domiciliar em Salvador. A prisão foi determinada pelo juiz federal Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, em uma nova fase da Operação Cui Bono, que investiga fraudes na Caixa Econômica Federal. O forte terremoto de magnitude 8,1 que atingiu a costa sul do México no final da noite da última quinta-feira tem um saldo até o momento de pelo menos 60 mortos. O número de mortes confirmadas chegou a 60. 45 pessoas morreram em Oaxaca, 12 em Chiapas e 3 em Tabasco, segundo o chefe da Defesa Civil do México, Luiz Felipe Puentes. O furacão Irma, que foi rebaixado para a categoria 4, mas ainda mantém vento de aproximadamente 250 km/h, está sobre o litoral cubano na tarde desta sexta-feira, ou esteve, e segue em direção ao sul dos Estados Unidos, onde deve chegar entre a noite deste sábado e amanhã do domingo, de acordo com o Centro Nacional de Furacões. Ainda nesta sexta-feira, são esperadas fortes tempestades em Cuba e na região central das Bahamas, após grande devastação provocada pela manhã nas Ilhas Turks e Caicos, no sudeste das Bahamas. Agora 6h48 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pela tarde de Salvador. Gedel age de forma sorrateira, diz juiz que determinou sua prisão. Principal matéria do jornal O Globo do Rio de Janeiro. Janot deve pedir prisão do ex-procurador que atuou para JBS. O que diz o jornal A Folha de São Paulo. Terremoto atinge o México e provoca ao menos 60 mortes. Irma mata ao menos 21 no Caribe. O que diz o jornal O Estado de São Paulo. Janot pede a prisão de Joesley, Saudi e ex-procurador Miller. Vamos agora ao Planalto Central, a capital federal, com a principal matéria de capa do jornal Correio Brasiliense. Petrobras anuncia elevação do preço da gasolina em suas refinarias. O Globo, aliás, jornal Valor Econômico. PF vai investigar tentativa de compra de decisões judiciais pela JBS. Vamos agora a BH, com o destaque do jornal O Estado de Minas. Sargento da Rotan atira em cabo da PM durante briga de trânsito em BH. No Recife, em Pernambuco, destaque do centenário, Jornal do Comércio. STF vai julgar quarta pedido de suspeição contra Janot feito por Temer. Vamos a Fortaleza com o Diário do Nordeste. TCE relaciona 31 prefeituras cearenses que estão inadimplentes. Vamos ao sul, lá em Porto Alegre, com destaque do 0 Hora. Polícia vai investigar PM da reserva que teria matado cachorro a tiros em Tramandaí. O que diz o Brasil Econômico? Brasil entrará em 2018 com ritmo de crescimento maior, diz Henrique Meirelles. Vamos às manchetes dos jornais que chegam até a redação do Jornal da Manhã, começando pelo Jornal do Comércio, que estampa vida nova no Centro Velho. E ainda, hotéis e hostels buscam alternativa de renda. Centro, requalificação gera crítica de varejistas pela demora. O jornal A Crítica estampa drama com final feliz. Menino perdido após balada é encontrado. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Hélio Ramos, J. Rai e Alberto Zegdeg. A técnica foi de Marcos Salles e Hernandes Sampaio. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h30. Na sequência de nossa programação, você tem encontro marcado com Jurandir Vieira. Tenham todos um bom sábado.